Olá, pessoal do Super à Prova, tudo bem? Aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade à temática da cultura. Na aula de hoje, nós vamos buscar compreender como que se manifestam, né, as questões raciais no Brasil, como se estrutura o racismo no contexto brasileiro. Aqui estão algumas orientações de estudos para vocês fazerem, né, na casa de vocês, direcionarem um pouco aí o estudo de vocês, a diferença entre racismo e injúria racial, que é preconceito, discriminação, e o que se constitui, né, o racismo estrutural, que nós vamos abordar aqui um pouco na aula de hoje. Bom, para a gente entender como que as relações raciais se estruturam no Brasil, é necessário a gente entender um pouco do contexto histórico da formação da sociedade brasileira. Entender que nós passamos, né, para solidificar essa sociedade, nós passamos por 3 séculos de escravidão étnica, envolvendo tanto populações indígenas quanto populações africanas, né, que vieram trazidas para cá para serem escravizadas. Então, nós temos aí um período muito maior onde prevaleceu a escravidão no Brasil do que um período de libertação, né, jurídica desses povos, dessa população. Então, mediante esse processo de escravidão, o que resultou da sociedade brasileira? Uma sociedade miscigenada, e essa miscigenação se deu, né, em cima de extrema violência e dominação contra esses povos. Essa ideia, essa discussão sobre a miscigenação, nós vimos, né, em uma outra aula, e ela fez parte do tema de muitos autores, né, dentro das ciências sociais. Tanto é que Gilberto Freire ele vai construir essa ideia de democracia racial, defendendo que essa miscigenação foi harmônica. Mas nós vimos, né, em outra aula também, que Florestan Fernandes vai justamente combater essa visão propagada por Gilberto Freire e ainda muito arraigada na nossa sociedade. No livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele vai, né, apontar o seguinte: nós tivemos 3 séculos de escravidão, houve-se um processo, né, de libertação, né, desses povos, com a Lei Eusébio Queiroz, a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, já marcaram, né, um processo, né, de libertação desses povos, demonstrando que essa forma de produzir dentro da sociedade brasileira, pautada no escravismo, ela ia se alterar. No entanto, por mais que o Estado brasileiro ele já vislumbrava a libertação dessa população, não houveram, no contexto nacional, políticas de inserção desses povos, né, na sociedade de classes. Então, essa população ela foi liberta, mas não houve nenhuma política por parte do Estado em inserir essas pessoas dentro da sociedade brasileira. Então, elas foram relegadas à marginalização, que levou a uma instabilidade econômica e social e, consequentemente, a falta de acesso a oportunidades, demonstrando o quê? Que pobreza no Brasil tem cor, certo? Então, mediante essa estrutura escravocrata que se sedimentou à sociedade brasileira e todo esse imaginário social, todas essas práticas culturais sedimentadas na escravidão, né, nessa forma social de se produzir a vida, o racismo no Brasil ele se constitui enquanto um racismo estrutural, porque não houveram tanto as instituições políticas, né, do Estado, elas reproduzem esse racismo, como também há reflexo disso nas práticas culturais da sociedade brasileira. Então, devido a esse racismo estrutural que é exercido na nossa sociedade, esse mecanismo e essas formas de sociabilidade, elas se perpetuam dentro da nossa sociedade. E ele acaba sendo naturalizado. Então, acabam se perpetuando práticas que foram constituídas no período escravocrata e, mediante essa falta de interesse político por parte do Estado em combater essas atitudes, o racismo no Brasil se constitui enquanto um racismo estrutural. E por essa razão, ele também vai se estruturar de uma maneira velada, porque ele vai ocultar essas atrocidades que ocorreram no período escravocrata e vai tentar minimizar essa condição de desigualdade social e de alijamento da população negra no Brasil. Tanto é que a gente vai observar dados educacionais, dados econômicos, essa é a população mais marginalizada no contexto brasileiro.
Então, ele vai se estruturar enquanto um racismo velado, principalmente devido a essa estrutura de racismo estrutural, e vai se manifestar na sociedade através, né, de hábitos sutis, ou então com um discurso de valorização da cultura negra, quando, na verdade, o que está sendo realizado é a reprodução, né, de práticas racistas, sendo cotidianamente empregadas no contexto brasileiro. Um exemplo, né, dessas práticas é o caso da socialite Day McCarthy, que criticou e ofendeu a filha, né, de artistas Bruno Galhaço e da Giovanna Elba, remetendo a um monte de termos pejorativos em relação à criança. O vídeo, se vocês quiserem acompanhar, está aqui no link abaixo, quando vocês quiserem dar uma olhada nessa situação. Uma clara demonstração de exemplos do racismo ainda hoje, de forma escancarada e contra uma criança. Aqui tem expressões utilizadas no nosso cotidiano, que também remetem, né, a esse passado escravocrata e sempre essa relação de dominação que foi estabelecida, né, entre negros e brancos. Então, ó, termos como serviço de preto, mulata, ter um pé na cozinha, ter cabelo ruim, tudo isso são termos racistas que nós naturalizamos no nosso dia a dia. Então, uma das intenções da sociologia, inclusive, é desnaturalizar e estranhar essas práticas. A gente não pode naturalizar esses termos e achar que é comum eles serem utilizados. Isso demonstra, né, como o racismo é velado, como perpassa, é uma brincadeira, é só uma zoação que eu estou fazendo, quando não. Isso são expressões claras do racismo ainda no nosso cotidiano. Aqui a demonstração de rendimentos entre a população com maior rendimento, né, que estão entre o 1%, e as com menor rendimento, os 10%, com menor rendimento, e é visível onde uma população negra possui os menores rendimentos e uma população branca os maiores rendimentos, né? E quando a gente tem, majoritariamente, a população brasileira é composta por negros e pardos, né? Que nós vemos novamente expressão do racismo no nível de instrução, com menor escolaridade, são quem? Os negros. Maior escolaridade, nós vamos ver os brancos. E tudo isso são elementos que demonstram como esse racismo ainda é estrutural dentro da sociedade brasileira, por mais que tenham décadas de que tenha se propagado essa abolição da escravatura. Então, não houve políticas de inserção dessa população na sociedade brasileira e vai se estruturar, vai alicerçar ainda mais sobre essas desigualdades. Historicamente, tanto o movimento negro quanto a população negra ela vem combatendo esse racismo desde o período colonial, uma série de levantes, de combates contra essa repressão e essa dominação, e eles buscam justamente combater esse preconceito e essa discriminação que ocorrem contra essa população. E lutam pela equidade étnica racial, para que todos realmente sejam tratados de forma igual perante a lei, que nós vemos que não é o que acontece na prática. Inclusive, tem um caso muito recente, né, da uma festa da diretora da Vogue, que ela usou o tema do período colonial, né, uma festa de cunho escravocrata, que remete também à expressão do racismo no Brasil, onde a gente continua reproduzindo relações de dominação em relação a esses povos. Uma das vitórias, né, do movimento negro, né, vitórias recentes, claro que esse tema é muito abrangente, a gente não consegue abarcar aqui na aula, vai ser a aprovação da Lei 10.639, que vai estabelecer diretrizes educacionais, né, no currículo, propagando o quê? A história e a cultura afro-brasileira. Então, nós devemos o quê? Afirmar uma outra história, né, dessas populações. Não só remeter essas populações ao período escravocrata, mas demonstrar sua cultura, os seus elementos, o que é que essa população tem que contribuiu para a formação do povo brasileiro. E a Lei 12.711, que vai estabelecer a criação de cotas étnico-raciais. Então, vai ser mais uma vitória aí para o movimento negro dentro do contexto nacional. E aí fica para vocês, aí de reforço de teoria, um vídeo de 2 minutos para entender a desigualdade racial no Brasil, da produção da Super Interessante de 2006. O link está disponível aqui. E aí espero que vocês façam bom proveito, né, dessa investigação, desse vídeo, né, tanto desta aula, que vocês possam ainda aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês.
Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, continuando com a temática da cultura. Até mais.